Vamos sentar. Gálatas 18, do 1 ao 33. Vai pegar a sua, vá. É Gênesis 18. Gênesis 18. Não tem problema não, não tem problema não. É GN, né? GL não, né? Só isso aí. Geraldo tá vendo muita coisa, né? Tá muito observador, né? Amém. Senhor Jesus, amém. Nós vamos desfrutar hoje da mensagem 29 da imersão. Pode sentar, nós vamos fazendo a leitura da Bíblia conforme vamos lendo aqui. 18 até o 33, então é todo o capítulo 18, né? Amém. O título da mensagem tem aí. Cadê? Amém. Vamos ler essa mensagem. Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Mais uma vez, Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Senhor Jesus. Amém. Você sabia que Deus também tem anunciado a nós a destruição da terra? Sabia que Deus anuncia também a destruição da terra para nós que estamos hoje vivos? Só que nós precisamos estar atentos, né, ao falar de Deus, que nós vimos nessa semana, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus atentamente. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ouvir atentamente. Né? Quando você ouve atentamente, quer dizer que você está voltando, né, a sua atenção para aquilo que aquela pessoa está falando, né? Está transmitindo. E Toinha, quando eu estava conduzindo aqui, Toinha estava falando sobre ouvir, né, a voz do Senhor. Já falei outras vezes, né, que nosso objetivo de estarmos aqui, de estar na igreja, não é dentro desse prédio, tá bom? Mas o objetivo de nos reunirmos, de Deus nos ter juntado, né? Estarmos reunidos é ouvir o falar do Senhor. Porque através do falar do Senhor é que Ele dá a direção para nós, né, vivermos, andarmos, caminharmos aqui nessa terra, conforme, né, a palavra dele, que é quem nos dá a direção. Tinha até um hino que diz assim, né, a palavra nos dá a direção. Não é assim? Então, sem a palavra do Senhor, nós não temos, né, direção. Ou melhor, até você tem a sua própria, né, direção, que de acordo, né, com a palavra de Deus, ou nós tomamos, né, a direção que Deus dá, tá certo? Ou a nossa direção vai nos levar para um lugar, né, para um abismo. Na verdade, depois que o homem desobedeceu a Deus, desde o princípio, né, o caminho, a direção do homem, tá certo? O homem caminha desde o princípio, tá certo? Depois da desobediência, ele caminha para a destruição. Tá certo? Desde o princípio. O homem caminha, né, para o abismo. Mas Deus, né, nos mudou essa nossa direção, né? Deus mudou esse caminho nosso. Lá em Mateus, né, fala de dois caminhos. Caminho, né, largo, né, assim, e um caminho, né, estreito. O caminho largo, ele conduz para onde? Para a destruição, para a perdição eterna. E essa perdição, essa destruição, como o homem foi criado, né, para viver eternamente, então, né, você caminha para uma destruição, a perdição eterna. Eterna, tá bom? Porque tem a eternidade dentro de nós. Nós temos a eternidade dentro de nós.
Embora esse nosso corpo físico um dele volte para o pó, mas o que Deus colocou dentro de nós, o que dá vida a esse nosso corpo, é o espírito humano que Deus colocou dentro de nós, que é o sopro de Deus que Ele colocou no homem. É isso que mantém você vivo, tá certo? O que é que gera eletricidade no homem, né? Por exemplo, esse dia a gente estava até falando, né? O nosso coração tem uma parte que ele gera o pulso elétrico, né? Para poder o coração trabalhar. Está vendo aí? Olha só que perfeito. O que gera essa eletricidade? É o Espírito. Porque a Bíblia diz, se Deus, né, pensasse somente em si mesmo, para si recolhesse o Espírito, toda a carne expiraria. Quando eu tive um problema, né, no coração, um bloqueio cardíaco, foi exatamente, deu um problema na parte elétrica do coração. Que ele manda o pulso elétrico, né? Vamos dizer, a cada segundo, 60 batimentos por minuto. Então ele manda 60 vezes o pulso elétrico para o seu coração estar, né, bombeando sangue para todo o seu corpo. Aí se der um problema nessa parte elétrica, desconfigura. Aí você pode bater 20 por minuto, 30, certo? Então aí desconfigurou, tá vendo? A parte, é necessário você colocar um aparelho, né, fora do coração para você conseguir manter essa frequência, tá vendo? Tá, então, marca-passo, o objetivo dele é o quê? Manter uma frequência cardíaca, né, em 60 batimentos por minuto. Senhor Jesus. Então, esse homem, certo, que estava caminhando, né, para a perdição eterna. Mas por que é fácil caminhar para a perdição eterna? Porque é um caminho largo, é um caminho que você faz o que você quer, o que você deseja, está vendo? O que a sua alma, independente de Deus, gosta de fazer e quer fazer. Não preciso de Deus, está vendo? Faço o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Engano do inimigo de Deus. Está vendo aí? E você, né, desde o princípio, o ser humano não percebeu que estava caminhando, né, distante, sem conexão com Deus, caminhando para a perdição eterna. E até hoje o ser humano, tá certo, que não tem esse contato com o Deus verdadeiro, não estou falando de religião, nem de adoração aí, estou falando do Deus verdadeiro. Certo? Abraão, por exemplo, na sua época, a Bíblia diz que só existia um homem que procurava o Deus verdadeiro. Só Abraão, daquela geração toda. Único, Abraão era o único. Então Deus, né, fala para Abraão. Aparece Abraão, tá certo? E fala algo para Abraão. Sempre que Deus aparece, Deus fala algo. Tá vendo aí? Deus fala algo. Não é porque Deus agora quer aparecer para você, vai aparecer uma luz bem grande, não. Deus sempre que aparece, Ele fala algo. Nós vamos até ver aqui nesse capítulo, né, 18, quando Deus apareceu mais uma vez aqui para Abraão. Então Deus disse a Abraão, sai da tua terra, né, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Então pela fé, Abraão creu e saiu daquela terra, certo? Diga aí. Você já estava todo, né, bem estruturado, estabilizado numa terra, financeiramente, familiarmente, tá certo? Tudo ali pronto, preparado já para você, mas ele ouviu a voz de Deus e partiu daquela terra, saiu daquela para ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Pela fé. É loucura ou não é? Então ele estava numa terra, né, num caminho bem largo. Então Deus agora queria conduzir ele por um caminho o quê? Estreito. Está vendo aí? O caminho estreito, tá certo? Quer dizer que você não vai fazer as suas próprias vontades. Você agora vai passar a conhecer a vontade de Deus, você vai andar, você vai caminhar conforme a direção de Deus. Então assim você vai deixar, né, a sua vontade, a sua direção para fazer a vontade de Deus e tomar a direção de Deus. Então você abrir mão da sua vontade, da sua direção, eu vou dizer, aí o caminho começa a ficar apertado, sim ou não? Muitos
deixam o caminho apertado, porque não aguentam, né? Viver, tá certo? Pelo caminho que Deus está dando a direção. Mas a gente precisa, né, pela fé, compreender, entender que o que Deus tem, o caminho que Deus nos dá, a direção que Deus dá, é muito superior a que nós, né, a que nós pensamos que é melhor. Não é assim? O profeta diz assim, né, acho que é Jeremias, né, enganoso é o coração, né? Enganoso é os seus pensamentos, as suas vontades, está vendo? As suas emoções, é enganoso. Ele diz assim, desesperadamente corrupto. Está vendo aí o que é o nosso coração? A gente acha que o caminho que a gente está tomando é um caminho bom, é a melhor escolha, mas, olha só como engana. Isso é um homem, um coração, está certo? Apartado de Deus, um coração independente de Deus. Deus diz assim, eu que sei, né, que pensamento tenham a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. E muitas vezes para nós compreendermos, né, que o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vontade, as nossas emoções são contrárias ao que Deus tem para nós, às vezes nós somos submetidos a várias situações, certo? Deus fala lá para o povo de Israel, né, que fez o povo de Israel, né, passar ali no deserto por várias situações, para quê? Para provar, para humilhar, né, assim? Para saber o que estava no seu coração. Mas não era para Deus saber, era para o próprio povo saber, né, o povo saber o que tinha do coração deles, está vendo? Deus já sabe, Deus conhece o coração, então Deus sabe o que tem, né, o que precisa, cada um passar para nós enxergar. Olha o que Deus quer mostrar, é nós mesmos enxergarmos o que nós temos no nosso coração. Não é assim? Ele diz, mas assim, se farias ou não, né? Como é que fala o final do versículo? Estou lembrando do final na íntegra não, mas acho que é lá em Deuteronômio capítulo 8. Se farias ou não a minha vontade, é uma coisa assim, tá certo? Então, se faria ou não a minha vontade. Então, Deus leva-nos a passar por diversas situações. Eu não sei o que Ele vai levar Naldo a passar. A gente só precisa, né, crer na palavra que Deus está falando. Tá certo? Pela fé, crer que o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, a direção que Deus está dando, é a melhor para nós. Né? É a melhor para nós. Nós passamos, né, por várias situações, várias circunstâncias no nosso dia a dia. Mas Deus está a par, né, de cada uma dessas situações. Deus sabe, certo? Cada situação que cada um passa, que cada um enfrenta. E eu pergunto uma coisa para vocês, né? Alguma coisa impossível para Deus? Tem nada. Impossível, né? Para Deus. Está vendo aí? Deus pode tudo. Deus pode fazer tudo. Inclusive, nada. Você pede, nada acontece. Né? Mas Deus sabe exatamente o que deve fazer e o momento em que, né, deve ser feito. Tá certo? Porque esse episódio aqui, Deus anunciou a quem? Olha, Deus não anunciou a Ló, anunciou aqui, não, nesse momento não. Anunciou primeiramente a quem? A Abraão, tá bom? Primeiramente Deus anunciou a Abraão o que iria fazer. Depois, né, foram lá e falaram para Ló o que Deus iria fazer ali naquela cidade. Então nós vamos ver aqui, vamos ler, vamos começar a ler o capítulo 18, né? Diz assim, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Diga aí. O Senhor apareceu a Abraão, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Vamos lá. Levantou ele, Abraão, né, os olhos, olhou,
e eis 3 homens de pé em frente dele. Apareceu o Senhor, mas o que foi isso aqui? 3 homens. Está vendo aqui? Esse homem aqui, no original, é homem mortal, é homem físico, matéria, carne, homem. Mas ele diz aqui que o Senhor apareceu a Abraão. Então o Senhor apareceu a Abraão em forma de homem. Está vendo aí? E para mostrar que é verdade aqui, ele está dizendo assim, no maior calor do dia, para mostrar que esses homens estavam sujeitos ao calor do dia. Vamos ler aqui. Vendo-os, qual foi a reação de Abraão? Correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, olha, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo. Pronto, aqui ele já deu uma sugestão para aqueles homens, né? Porque quando está numa quintura muito grande, o que você mais quer é água e sombra. Sombra e água fresca, né? Então foi o que ele ofereceu, está vendo ali? Mas aqui era quem? O Senhor em forma de homem. Quem é o Senhor em forma de homem? Que Deus, né? João diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Deus habita em luz inacessível, ninguém jamais viu a Deus. Mas ele diz assim, João, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, né? O que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então quem é que aparece aqui para Abraão? Quem vocês acham que é aqui? É o filho, exatamente, está vendo aí? Já apareceu a Abraão, olha só, muito antes, tá certo? Muito antes de vir aqui, né, ser crucificado. Mas como isso é possível, né? Como isso é possível? Se Jesus apareceu, né, há 2000 anos, e Abraão foi muito antes disso. É porque Jesus, quando ele cumpriu, né, o sacrifício na cruz, ele se ofereceu, né, a Deus pelo Espírito Eterno, está lá em Hebreus, capítulo 9. Ele se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Então, o que ele fez, está certo ali, toda a humanidade dele, tudo que ele passou como homem, ele jogou isso para dentro da eternidade. Vendo aí, a eternidade é como né, a Arca da Aliança, ela tem umas argolas nos 4 cantos, tá certo? Porque os levitas não podiam tocar na arca, então eles enfiavam os varais para poder carregar a arca, tá certo? Então era 4 argolas. Então a argola, né, esse círculo representa a eternidade, o Espírito eterno. Porque nem tem início, né, de dia, né, de existência, nem fim de dias. A eternidade, você joga dentro da eternidade, tanto faz, você vai, né, para frente, você volta, não tem o tempo, entendeu aí? Ele se ofereceu a Deus como, né, pelo Espírito eterno. Então, por isso, né, que muitos não compreendem isso daí. Como que Jesus apareceu há 2000 anos, ele já estava lá em Abraão? E havia ele e havia mais dois anjos. Vamos continuar lendo, né? Vamos lá. Traga-se, né, na verdade, 4, um pouco de água, né? Lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, olha só. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então ele se apressou logo para fazer logo, né, uma comidinha gostosa. E aí ele manda, né, essa flor de farinha,
Ele diz que a flor de farinha, né, era moída, né? Moída para ficar muito, muito fina, bem refinada mesmo, moída 7 vezes, certo? 7 vezes moída. Essa flor, né, de farinha, né, do trigo, então ele representa a humanidade, né, de Jesus, muito refinada. Entendeu aí? Muito refinada. Tanto que João 12 diz assim, né? Olha, se o grão de trigo caindo na terra, ó, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então quem morreu ali, né? O grão de trigo, na verdade, a humanidade é representada pela casca do grão, certo? Então a casca ali, ela morre. Então quando, né, essa humanidade, né, é rompida a casca, então o que é que sai? A vida. Então a vida que produz, né, esses muitos frutos. Um grão de trigo só, você não imagina quantos grãos, né, de trigo não vai ali, né, em um pé de trigo. Vamos ver aqui. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então, outra coisa aqui, né? Um novilho, não sei se vocês lembram da parábola, né? Do filho pródigo. Quando aquele filho ali, né? Pede tudo o que tem ao pai e vai embora, né? E aí ele, lá fora ele prova tudo, ele sofre, passa por coisas, e aí ele deseja voltar, deseja até ser até servo, né? Na casa do pai. Nem ser tratado como filho mais, mas até como um servo. E aí quando ele volta, o pai recebe, né, manda dar uma roupa, um anel, uma sandália, e aí ele diz, olha, chama o servo, né, prepara um novilho. Então o novilho, né, que é para festejar. Está vendo aí? Então para festejar, né, aqui Abraão queria o quê? Festejar o quê? A presença, né, do Senhor que estava ali. É uma festa, né? É uma festa. E quando nós, né, desfrutamos, tá bom, disso aqui, nós alegramos a Deus, tá certo? No Antigo Testamento, né, o povo quando ia, né, para as festas, né, eles não podiam ir de mãos vazias. Tinham 3 festas anuais para o povo de Israel, né? Todo o povo, né, se juntava para ir para essas 3 festas, e aí eles não podiam ir de mãos vazias, eles tinham que levar alguma coisa. Está vendo aí? Aquilo com que Deus os abençoava, né, assim? Então levava um novilho, né, outro uma cabra, vamos dizer assim, um carneiro, o outro levava uma pombinha, uma rolinha, né, uma flor de farinha, né, conforme as suas posses. Mas com que Deus os abençoava, eles levavam. Agora eu pergunto para vocês, Deus tem nos abençoado? Tem abençoado ou não? Tanta palavra, né? Talvez vocês quando falam Deus tem abençoado, talvez vocês pensem logo em bens materiais, né? Não é isso, né? A maior bênção que Deus pode nos dar, sabe, é aquela bênção que é eterna, não é uma bênção que é passageira, temporal. Estou dizendo que não seja bênção, é bênção também. Mas o que é melhor? É algo que é passageiro, perecível, ou algo que é eterno? A palavra diz, passará os céus mas as minhas palavras, por quê? Porque é eterna. Está vendo aí? Então Deus tem nos abençoado e muito com a palavra. E muito com a palavra. Então essa palavra com que Deus tem nos abençoado, é essa palavra que nós precisamos, né, apresentar a Deus. Quando você apresenta, né, para um irmão, para as pessoas, você não está apresentando simplesmente para as pessoas, você está apresentando a quem? A Deus. Entendeu aí? E isso, Deus se alegra com isso. Se você, né, se Deus se alegra com isso, certamente Deus vai encher também o seu coração de alegria. Porque quando você sai para pregar o evangelho, ou você ora por alguém,
Quando você vai voltando, você está cheio de alegria. Tem explicação? Porque é a alegria que o próprio Deus coloca no nosso coração. Você não quer nem sair, mas você sai. E quando você sai, você volta alegre. Qual a explicação? A alegria que vem de Deus, né? Vamos lá. Tomou também, versículo 8, coalhada, quem gosta de coalhada? E leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Vamos lá. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Olha aí, depois de tudo isso, preparou isso para o Senhor. Aí olha o que o Senhor fez. Aí o que foi que disse aqui Sara? O que foi que Sara fez, né? Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. Ela queria saber, né? Era o que estava acontecendo ali. Aí olha o que aconteceu. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Além de ter 90 anos, 89, né? Já tinha cessado já. Então o que é que aconteceu aqui, ó? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo, consigo mesmo, olha, falou para ninguém, ela disse só para ela. Ali, né, estava escondidinha, escutando a conversa. Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Era impossível. Era ou não? Era impossível. Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Olha só, o Senhor ouviu, né? Está vendo aí? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pronto, olha só, quem falou isso aqui? Foi o próprio Senhor. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. É lógico, né? É lógica. Sara foi pela lógica. Foi pela lógica. Aí você sabe o que significa Isaac, filho de Abraão e Sara? O filho dele, sabe o que significa Isaac? Riso. Riso, sim. Riso. Ela riu, está vendo aí? Senhor Jesus. Mas você vê, depois de tudo isso, né, que Abraão preparou, Deus veio novamente, prometeu e disse, olha, daqui a 1 ano, vou voltar aqui, né, Sara não vai ter o filho. Versículo, terminei onde? Oi? 16, vamos lá. Tendo se levantado dali, aqueles homens, olha só, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão, olha só o testemunho, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, eu vou ocultar isso a Abraão? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, olha a missão aí, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, olha só, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu
respeito. Olha a missão dos pais aí. Você viu aí? É o quê? Guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre você o que tem falado a seu respeito. Isso aqui é muito importante, né? Nós temos muitos, né, adolescentes, muitos jovens, né, chegando. Deus mesmo está levantando, né, adolescentes, jovens, crianças para virem para o nosso meio. E o que é que nós temos, né, de fazer com essas crianças, adolescentes e jovens? Ensiná-los a guardar o caminho do Senhor. Assim? Não é mostrar para eles o caminho que eles devem andar, não. É nós mesmos, né, andarmos no caminho e levá-los a também, né, andar no mesmo caminho. Você acha que Abraão foi um exemplo ou não para Isaac? Claro que foi um exemplo para Isaac. Foi um exemplo tão grande que quando teve fome na terra, Isaac também quis descer para o Egito. Está vendo aí? Né? Certamente ele ouviu, né, que Abraão desceu para o Egito na época da fome. E como ele saiu do Egito, né? Ele saiu do Egito, ele saiu com muitos bens, com muita coisa, né? Não foi pouca coisa. Exatamente. E não foi, parou no meio do caminho, né? Isaac, Deus não permitiu que ele descesse até o Egito, né? Mas certamente, né, Isaac aprendeu muita lição, tá certo? Com o exemplo de Abraão. Senhor Jesus. Continuar aqui, né? O 20, não é assim? Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, saber-o-ei. Descerei. Onde Abraão estava, está certo? Para Sodoma era mais ou menos, ficava 1.200 metros de altura. Sodoma ficava lá, né, ali próximo ao Mar Morto. O Mar Morto é 400 metros abaixo do nível do mar. Entendeu? E o monte, né, que Abraão, eles estavam ali, quando eles olharam, né, para Sodoma, eles descerei e verei, né? Eles estavam ali a 800, né, acima do nível do mar. Então era 1.200 metros. Então ficava bem, é uma visão bem de Sodoma, bem alta. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Não eram 3 homens, 2 anjos e o Senhor. Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Olha só, pergunta de Abraão para o Senhor. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Abraão achava que tinha 50 justos ali, né? Pelo menos uns 50, porque 50 é um número muito pouco, né? Aí ele disse assim: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade. Eu acho que Abraão queria saber quantos justos tinha ali, né? Ele foi só, né?
toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Abraão disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Vixe, a gente já estava desanimando Abraão, né? Insistiu, não se ire o Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. É muita insistência, né, de Abraão? Ó Senhor. Diz assim mais, né? O 32, né? Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se eu lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Mas ele disse aqui que era a última vez que ia falar, não foi? Aí não, aí disse assim, tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas você vê, né, como a intimidade, né, do homem com Deus, né, como Deus revela, né, o que tem para fazer, o que Deus quer fazer. Tem um versículo que diz que o Senhor, né, não fará nada sem que primeiro, tá certo, revele, né, aos seus profetas. Os profetas são aqueles que têm intimidade, né, com o Senhor. Aqueles que ouvem, né, a voz do Senhor e transmitem a palavra exatamente como o Senhor a falou. Certo? E buscam, né, essa comunhão com o Senhor. Assim como estava essa comunhão aqui, né, de Abraão com esses 3 homens aqui, né, comendo coalhada, leite, pão, né, churrasquinho, né, estava ali uma comunhão, né, a comunhão muito boa. E o Senhor mesmo falou, né, que não ia esconder o que ia fazer ali de Abraão, porque lá Abraão sabia que tinha um sobrinho, né, Ló estava lá. E Abraão ainda colocou 50 para o Senhor poupar, né, a cidade ali. Não foi como aqueles discípulos, né, que quando não quiseram receber, né, o evangelho, falou assim, manda descer fogo, né, do céu e acaba logo com todo mundo aí. Velho. O Senhor avisa, né, o Senhor tem misericórdia. Quando o Senhor quer fazer algo, Ele comunica, né? A cidade de Nínive era uma cidade, né, extremamente pecaminosa. Mas Deus mandou lá, né, Jonas. Mandou Jonas até Nínive para que aquele povo ouvisse, né, o que Deus tinha para falar, se arrependessem e Deus não destruísse aquele lugar. E Jonas, né, ainda se recusou, né, a ir àquele lugar a princípio. Depois, né, o Senhor fez acontecer aquilo e levou Jonas até a cidade de Nínive. Ou seja, mas depois daquilo, quando a palavra do Senhor chegou, as pessoas se arrependeram, está vendo aí? Foram poupadas. Deus ama, né, as pessoas. Deus quer salvar as pessoas, Deus não quer destruir as pessoas. A gente vai ver mais detalhes, né, sobre o que aconteceu aqui, em mensagem, né, mais à frente. Senhor Jesus, eu vou ficar por aqui, a gente pode, né, compartilhar, tá bom? Tanto o que ouviu agora, como o que também a gente desfrutou durante a semana, experiências ou leitura, tá bom? A gente pode compartilhar em grupos isso aí, tá bom? Amém? Vamos compartilhar.